Olá pessoas, professor Francisco de volta com vocês para a gente continuar o nosso estudo da óptica geométrica. Dessa vez eu quero focar em dois pontos nesse bloco de atividades. O primeiro relacionado aí aos fenômenos de eclipse, tanto solar quanto lunar, principalmente lunar dessa vez. O segundo é a gente voltar um pouco sobre aquela teoria das cores que envolve aí as ondas eletromagnéticas. Portanto, sem mais delongas, abre aí o seu material e olha aqui na minha tela. Show de bola! Então, quem está aí na terceira etapa, módulo 2, unidade 1, essa daqui é a atividade de fixação de número 2, até para te preparar depois para a sua avaliação, tá? Vejamos, então, a primeira questão. Vem comigo. Um eclipse solar, veja, solar, só pode ocorrer quando é fase da Lua. Aí a gente vai escolher uma opção. Quando é que a gente vê o eclipse solar? É quando a Lua está cheia? Pode estar cheia ou nova? Pode ser em quarta minguante? Ou em quarta crescente? Ou apenas em Lua nova, não é? Volta para mim. Importante primeiro a gente distinguir o porquê das fases da Lua. A gente vê a Lua em todas essas fases pela forma com que o Sol está iluminando a Lua. Então veja, o Sol ilumina a Lua, bate então na superfície da Lua e reflete em direção aqui aquela luz ao nosso planeta. Se você está vendo a lua cheia, é porque o Sol está iluminando totalmente a metade ali da Lua, né? A face que está ali de frente ali da Lua, aquela primeira face. A Lua sempre vai ter uma face escura, tá? Sempre vai ter. Mas o Sol, então, ele vai iluminar aquela parte total da Lua, né? Aquele círculo bonito que você vê no céu. Na fase nova, é exatamente o contrário. É como se a Lua se escondesse atrás da Terra e não chegasse nenhuma luz do Sol nela. Então você não vê, nesse caso, nas noites que não tem Lua, é por conta disso, tá na fase nova. A fase crescente e a fase minguante são fases intermediárias, tá? A fase crescente é porque ela está crescendo, ou seja, ela está se iluminando até chegar em cheia. A fase minguante é porque ela está deixando de se iluminar até chegar na sua fase nova. Por isso que são fases intermediárias. Aqui está falando do eclipse do Sol. Gente, o eclipse do Sol só vai aparecer para a gente quando a Lua estiver entre o Sol e a Terra. Portanto, a face iluminada da Lua ali para a gente não vai conseguir ver nada, não é? Então, nesse caso, é como se a Lua estivesse na sua fase de Lua nova. Tá? A gente não vê a face ali iluminada da Lua, a gente vê tudo escurecido, tanto é que acaba fazendo uma sombra aqui na Terra, tá? Portanto, a letra que você escolheu é a seguinte, a letra aqui é a letra ésima, né? Então aqui realmente, só na fase nova é que você tem como ver um eclipse solar, tá? Não tem outra alternativa. 2. Ao usar uma lanterna em uma sala escura, uma estudante ilumina uma bola de futebol e observa que a sombra formada na parede oposta, que está servindo de anteparo, né, é envolvida por uma região de penumbra, como mostra a figura a seguir. Vamos entender essa figura primeiro, tá? Essa parte acinzentada, onde a sombra não está tão intensa, é a parte que eles estão chamando aí de penumbra, tá? Penumbra, isso aqui é penumbra. Essa parte aqui no miolo, tá? Isso daqui é a sombra, propriamente dito. Por que que eu tenho sombra e por que que eu tenho penumbra? A sua sombra, ela nada mais é, né, do que a tentativa dos raios aí de luz que estão incidindo em você, se você está vendo a sua sombra, né? E eles acabam sendo barrados por esse corpo, pelo seu corpo. Então, o raio luminoso passa por você e é barrado. A parte de sombra, a parte mais escura é essa. A parte de penumbra é como se fosse uma sombra menos intensa, exatamente porque eu tenho uma iluminação sempre difusa, ela não é pontual, tá? Os raios solares ou os raios que estão aí, né, de luz que nos iluminam, eles são extremamente difusos, eles não são algo assim
concentrados, né? Ele não é algo pontual, por isso que eu tenho penumbra e sombra. Se fosse pontual, você ia ter só sombra, tá? Não haveria penumbra. Portanto, a letra que você deve ter escolhido é a letra Bzima. A fonte de luz não é pontual, tá bom? Sabe uma fonte de luz pontual? Uma fonte de luz pontual pode ser o laser. Sim, aqueles lasers que você usa para poder, por exemplo, apontar para uma apresentação num quadro, né? Aliás, cuidado com aquele laser. Não é que ele vai te queimar, mas você não pode ficar focando isso no olho dos outros ou mesmo no seu, porque pode realmente prejudicar a visão das pessoas. Existem lasers extremamente energéticos que causam essa fonte de luz bem pontual, tá? E eles são tão energéticos que podem causar, nesse caso, queimaduras. Mas normalmente usam-se esses lasers em laboratório ou em algumas cirurgias, inclusive cirurgias dos olhos, tá bom? Para catarata, por exemplo. Maravilha? Terceira questão. A terceira questão é sobre cor. Veja, à luz do dia, a ilustração ao lado refere-se a um jarro preto, contendo flores brancas. Então vamos refletir. O jarro é pretinho, só as flores é que tem a cor branca. Com relação à cor dessa figura, pode-se afirmar que... Volta para mim! De novo, para a gente poder lembrar, por que que o preto é preto, como está na minha roupa aqui, na minha camisa? O preto é preto porque todas as luzes, ou seja, toda onda eletromagnética vindo de luz policromática, está sendo absorvido por esse pigmento, tá? Não chega nada no seu olho. Os seus olhos, eles acabam, então, interpretando isso como preto. Por que que o branco é branco? Como está aqui, ó, na inscrição, aqui, ó, desse lado, tá vendo? Minha inscrição branca é branco assim, porque existe uma espécie de embaralhamento da luz. A luz, então, atinge aqui, né, o meu logo, tá? E reflete ao mesmo tempo para os seus olhos todas as cores. Então, quando está refletindo todas as cores, há esse embaralhamento dos comprimentos de onda e os seus olhos, eles interpretam isso como branco. É o que está acontecendo ali no caso do jarro e das flores. Mas isso acontece sob luz normal. E se eu mudar a luz? E se eu deixar ela monocromática, ao invés de ter todas as cores, eu tenho uma só? Vamos ver qual alternativa está certa. Muito bem. Na letra A, as flores aparecerão vermelha e o jarro preto, se dentro de uma sala escura forem iluminados com luz vermelha. Olha, isso tem todo o sentido, tá correto, tá? É isso que vai acontecer. Se você jogar ali naquela figura apenas luz vermelha, o preto continua preto, porque nesse caso aqui ele ainda continua absorvendo a cor vermelha. Agora o que era branco passa a ser vermelho, porque a única luz que as flores vão refletir é apenas a luz vermelha. Então a letra A matou a história, não precisamos nem continuar a nossa análise. Vamos seguir então falando um pouco sobre os eclipses e fases da Lua. Vem comigo. Quarta questão. O tempo possível entre o eclipse do Sol e um eclipse da Lua é de aproximadamente... Essa questão é boa, vem comigo. Parece simples o comando, né? Mas é um pouco complicado. Vamos voltar aqui. A Lua tem 4 fases: nova, crescente, minguante e cheia. Não nessa ordem que eu coloquei aqui agora, que eu coloquei uma ordem aleatória. Cada fase dessa cumpre um certo período, um certo tempo para acontecer, tá? A gente estipula 7 dias. Sim, os 7 dias da semana tem a ver com cada fase da Lua. A gente chama isso de calendário lunar nesse caso. E mais do que isso, se nós temos os meses do ano, os dias dos meses do ano, tem a ver com todas as fases da Lua. Então, quando a Lua cumpre todas as suas fases, passou-se 4 semanas, portanto 28 dias, quase um mês. Cada fase é assim, tá bom? Agora vamos falar dos eclipses. Quando é que acontece o eclipse solar? Falei para você na questão 1. O eclipse solar acontece no caso da Lua nova. Quando tem lua nova, você vê eclipse solar. Sabe quando é que você vê o eclipse lunar? O eclipse lunar só aparece quando eu tenho lua cheia. Só.
tá? Para você poder ver, né? A lua, então, se apagando, né? Ela fica, então, na penumbra e na sombra e depois ela volta a aparecer de novo. É assim que acontece. O eclipse lunar, inclusive, ele acontece quando a Terra está entre o Sol e a própria Lua, tá bom? É como se eu tivesse num dia só todas as fases da Lua. Agora, veja, eu tenho lua nova para solar e lua cheia para lunar. Qual que é a distância de uma lua para outra? Para eu me tornar uma lua cheia e chegar à lua nova, quanto tempo tem que se passar? Cada fase da lua dura uma semana, não é? Para poder de cheia para nova, no meio ali eu tenho a lua minguante. Então eu tenho cheia, minguante, aí ela aparece nova na sequência. Portanto, até chegar em nova, são 2 semanas, né? 2 semanas minguante, uma nova, 2. Portanto, se acontecer esse milagre de ter 2 eclipses, né, no mesmo mês, no caso, o eclipse solar e o eclipse lunar, tem que ter no mínimo um tempo de 2 semanas para acontecer. A nossa resposta correta é a seguinte. Letra A, Zima, 2 semanas é o que você deve ter marcado pra gente, tá bom? Questão derradeira, mas não menos importante, veja. No Brasil, verifica-se que a Lua, quando está na fase cheia, e quando falo no Brasil, gente, não é o Brasil todo não, isso aqui tem variação, tá? O Brasil é um país continental, então na média vai ser isso, mas não é o Brasil todo não. Quando está na fase cheia, a Lua nasce às 6 horas da tarde, 18 horas, e ela se põe às 6 horas da manhã. Na fase nova, você tem o inverso. A Lua nasce às 6 horas e ela se põe às 18 horas aproximadamente. Nas fases crescente e minguante, lembra que as fases crescente e minguante são intermediárias, tá? Ela nasce e se põe em horários intermediários também, né? Sendo assim, a Lua, na fase ilustrada na figura, poderá ser observada no ponto mais alto, não é? De sua trajetória no céu por volta de... Volta para mim! Nesse caso, pessoal, a Lua que ele está mostrando aqui na figura parece a crescente, mas dependendo de como e de onde você está olhando, ela pode ser também a minguante, depende, tá? Vamos imaginar que é crescente nesse caso. No ponto mais alto onde ela vai ter, se for realmente crescente, tá? No ponto mais alto, onde ela está a pico, né, por assim dizer, ela está no seu ápice, né? Nesse caso, ela estaria ali mais ou menos pelas 6 horas ou 18 horas, se for minguante, tá? Seria isso. Então, como está no ponto intermediário, o ponto mais alto não é onde ela nasceu. As outras nasceram 6 ou nasceu 18. Não foi assim? Nasceu assim. Não, ali não. Como ela vai em momentos intermediários, né? Ela já vai estar autona nesses horários em que as outras nascem. Portanto, a resposta correta é a seguinte. Resposta para mim e para vocês aqui, não é? Às 6 horas da tarde, às 18 horas, tá? Acaba acontecendo. A depender, obviamente, aí se for crescente ou minguante. Se for uma, aqui, se a gente imaginar que é crescente, é 6 horas da tarde mesmo. Se for minguante, vai ser 6 da manhã. Era isso que eu queria ter conversado com vocês, espero que vocês tenham aproveitado aí as nossas correções, tá bom? Professor Francisco fica por aqui, te agradecendo de coração a sua paciência, o carinho de sempre e lembrando, aqui em Educação, tamo junto. Um abraço, até logo, tchau, tchau!